Olá, bom dia! Finalizando aqui esse devocional, o Espírito Santo. E hoje, sábado, a gente vai falar, cuidado para não endurecer o coração. Provérbios 29, 1, ele fala: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. E Provérbios 17, 10, ele fala: a repreensão faz mais efeito no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Ou seja, 100 açoites no tolo é a mesma coisa que nada. Não adianta bater, porque ele é insensível à voz de Deus. Como nós vimos nesses devocionais aqui passados, o Espírito Santo ele fala de diversas formas. Basta nós queremos ouvir. Então Deus fala por meio das circunstâncias, Deus fala por meio de uma pessoa, uma mãe, um pai, um conselheiro. Deus fala por meio da sua palavra, basta nós queremos dar ouvidos a Deus. Mas tem pessoas que ela é insensível. Uma situação difícil para ela não faz diferença. Ali ela não para ouvir a Deus. O que será que Deus quer falar com isso? Por que será que eu preciso passar por esse processo? O que eu preciso aprender nesse processo? Por que Deus permitiu esse processo na minha vida? O que eu preciso aprender com esse processo? O que Deus quer, né, me ensinar? E Estevão, ele fala, ele confronta ali os religiosos, porque eles tinham um coração duro e ele fala povo obstinado. Obstinado é coração temoso, coração duro, que não dá ouvidos a Deus. De coração e ouvidos incircuncisos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Atos 7, 51 até o 53. Glória a Deus. Você vê, Estevão confronta eles e fala para eles o que? Vocês resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo está batendo na porta. Ele está falando. Ele está avisando. Ele está mandando uma mensagem. Mas eles resistiam ao Espírito Santo. Então, o que nós temos resistido? Será que o Espírito Santo está tentando nos alertar algo, mas a gente tem resistido a ele, não quer obedecer? Você vê 100 açoites na costa do tolo, é a mesma coisa que nada. Uma das piores coisas que pode acontecer com alguém é uma pessoa ficar insensível à voz de Deus. Para ela não considera que Deus está falando. Uma pessoa com a mente cauterizada. E cauterizar significa isso, uma mente insensível à voz de Deus. Uma pessoa que não tem mais sensibilidade acerca do que Deus está dizendo no momento, porque Deus está sempre corrigindo o seu povo. Sempre. O Evangelho de Jesus é uma vida de transformação. Se você não está avançando, se a sua família não está avançando, se vocês não têm melhorado em nada, você anda com Jesus, mas continua tudo igual, ninguém melhora, ninguém avança, algo está errado. Se não tem progresso, algo está errado, porque o Senhor, o Espírito, ele está sempre corrigindo a igreja, sempre aprimorando a sua igreja. Por quê? Porque ele está preparando a noiva para as bodas do Cordeiro. Então, quando ele voltar, ele quer achar o quê? Uma noiva curada, uma noiva sarada, uma noiva limpa, adornada. Para isso, a cada dia ele vai o quê? Limpando a noiva, tratando a noiva, tirando aquilo que não agrada, aquilo que... Então, assim, tem muita coisa para trabalhar em nós e através de nós. Tem muita coisa. Então, quando alguém está estacionado, algo está errado. Alguém que nunca passa um mês, 2 meses, o que Deus falou? Não sei. Como não sabe se Deus fala por meio da sua palavra? Algo está errado. 1 Timóteo 4, 1, ele diz também, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé
e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tem muita doutrina de demônio, por isso que nós temos que ser profundo nas escrituras. Tais ensinamentos vêm de hipócritas mentirosos que têm a consciência cauterizada. Na medicina antiga, eu vou ler aqui para você entender. Na medicina antiga e moderna, cauterizar significa queimar uma ferida com ferro quente ou produtos químicos para estancar um sangramento. Para estancar o sangramento, você queima. Esse processo destrói as terminações nervosas. Aplicado à mente e à consciência, o termo carrega dois significados fortes: perda de sensibilidade. Então, quem tem a mente cauterizada, ela perdeu a sensibilidade. A pele cicatrizada pelo fogo fica dura e perde o tato. Uma mente cauterizada não sente mais o puxão de orelha, não sente mais a correção do Espírito Santo, nem o incômodo do erro. A pessoa peca e acha normal. Tá tudo bem pecar, Deus nunca corrige ela, nunca. Então, meu amado, se você tem assim, nossa, Deus está sempre me corrigindo, então dê glória a Deus. Porque significa que o Senhor está contigo, que Ele é com você, que Ele é na tua vida. Quando uma pessoa não sente mais o puxão de orelha do Pai, ela está perdida. Aleluias. E é isso que eu quero aqui deixar essa palavra com você. Você vê o perigo de ser uma pessoa insensível à voz de Deus. Uma pessoa que nunca está sendo corrigido. Então, nesse devocional do Espírito Santo, você aprendeu aqui comigo. Desculpa que eu estou um pouco resfriada. Mas você aprendeu o quê? Que o Espírito Santo ele está falando o tempo todo e de diversas formas. Ele sempre está falando com a sua igreja. Sempre está falando com a sua noiva. A palavra que é pregada no altar não é à toa. Ela tem um propósito, por isso que ela é enviada naquele dia, naquela hora. Deus não desperdiça um dia ali que está sendo pregado. Deus faz chegar a palavra e muitas vezes Ele não precisa nem falar no coração. Ele toca na mente ali do pastor, da pastora, e aquela palavra ali que ele está lendo vai sendo gerada nele, e Deus está falando com a sua igreja. Então não ignore a voz do Senhor, o que Ele tem te dito. Não existe evangelho sem correção. Quando a pessoa ela não escuta, diz que não ouve a voz de Deus, algo está errado, porque Deus está falando. Por meio da sua palavra, diversas formas Ele está falando. Então que a gente venha ser sensível à voz de Deus. Não ignorar, saber que Ele continua falando conosco. Basta a gente querer ouvir. Eu oro para que o Senhor venha a cada dia te levar mais próximo dele, te lapidar e que você seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. E até semana que vem, até segunda-feira que vem, em nome de Jesus.